um prazer ter você acessado aqui no canal da Escatologia Plena, em nome de Jesus. E estaremos, a partir de agora, abordando temas importantes da escatologia bíblica, cujo qual vai levar você a ver os conceitos que você tem tido dentro de certos assuntos. Por exemplo, quero, nesse início de programa, falar acerca do fim do mundo, porque a religião, o sistema religioso em si, tem apregoado, tem ensinado que um dia o planeta Terra será destruído, será tudo desintegrado, nada disso que hoje nossos olhos contemplam existirá, e a eternidade é nos céus com Deus. Esse pensamento vai de encontro a muita coisa que a Bíblia diz a esse respeito. E por falta do conhecimento, nós temos tido vários homens que abordam o assunto e até chega a ser hilário. Por exemplo, os filmes de Hollywood, Independence Day, Um Dia Depois do Amanhã. Nós temos agora o recente 2012 e outros que estão vindo por aí já, mostrando uma realidade completamente equivocada. As pessoas assistem à TV, as pessoas veem os telejornais, imaginam realmente que o fim está próximo, devido à destruição dos prédios lá no Rio de Janeiro. Também tivemos aí recentemente, né, a queda de outro prédio aí em São Paulo. Imagina-se que isso seja os sinais do fim. Mas o fim de quê? Porque a Bíblia Sagrada leva-nos ao entendimento do fim que é completamente contrário ao fim que as pessoas almejam por aí, estão esperando por aí. Porque se você abrir a Bíblia, eu convido você nesta hora para que você abra a tua Bíblia também, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, está escrito o seguinte: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então vejam, a palavra de Deus está nos informando aqui que o que muda são as gerações. Geração vai, geração vem, mas a terra, mas o cosmo em si permanece eternamente. Foi a palavra que nos diz isso. É a palavra que nos traz essa informação. A terra permanece para sempre. Eu tenho vários textos aqui que pode fazer você pensar ou repensar acerca do conceito do fim do planeta Terra, ou seja, o fim do mundo, né? Referindo-se ao cosmos, como muitos pensam aí fora, têm apregoado, têm ensinado até em igrejas, nos púlpitos, né? Infelizmente. Salmo capítulo 119, chama a atenção de você para mais um texto. Salmo 119, no versículo 90, diz a palavra do Senhor. Aqui, vocês conhecem muito bem que esse salmo se retrata, está tratando acerca das Escrituras, do livro em si, da sabedoria, do entendimento de Deus, da excelência da lei divina. E diz aqui no versículo 90: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, dizendo que a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Aí diz mais: fundaste a terra e ela permanece. Então vejam, amados, mais um texto impressionante dizendo que o Senhor fundou a terra e ela permanece. Ela não é um objeto, algo que Deus criou que um dia será desintegrado, será completamente extinto, banido da galáxia. Isso é completamente inconcebível, não é verdade? Olha só, em Salmo capítulo 93, mais um texto em nome do Senhor Jesus. Salmo capítulo 93, versículo 1, diz o texto: reina o Senhor. Salmo 93 está tratando do poder e a majestade de Deus. E diz o versículo 1: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo
que não vacila. Olha só, que não vacila. Fundou um mundo que jamais há de vacilar. Jamais será visto como nada. As pessoas imaginam aí que um dia vai acontecer. Tudo irá de virar pó. Todas as coisas serão desintegradas, né? E os fiéis serão arrebatados. Os fiéis viverão para a eternidade com Deus. E tudo isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Olha, é uma confusão tremenda acerca do fim do mundo que as pessoas têm levantado. E por falta do conhecimento, né, muitos dos irmãos têm defendido também essa tese absurda. Olha mais um texto aí que eu chamo você a atenção. Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78 diz assim, a palavra do Senhor, Salmo 78, versículo 69. A palavra do Senhor diz assim. Aqui o texto está tratando da providência divina na história do seu povo. O Senhor, desde os tempos remotos, né, quando ele trouxe o povo de Israel do Egito, sempre se mostrou beneficente ao povo de Israel. E aqui, Asaf, ele trata nesse salmo justamente dessa providência divina. E ele vai tratando versículo por versículo. No 69 diz assim, do Salmo 78. E construiu o seu santuário durável como os céus. Olhem só, o salmista Asaf dizendo que o Senhor construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Olha só, isso aqui é algo impressionante. Agora Asaf, né, está tratando de um assunto que outros homens de Deus também trataram, porque eles todos tinham uma visão unânime de que esta terra, que o planeta Terra, o cosmos, jamais seria destruído, que Deus criou com uma finalidade. Deus criou para que ela viesse a transmitir a sua glória. Foi corrompida, mas o Senhor veio em restabelecer, veio em restauração dela em nome de Jesus. Iremos tratar de todos esses assuntos aqui no canal da Escatologia Plena, em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz o texto: e construiu o seu santuário durável como os céus. Então, se você imaginar que os céus que hoje existem, né, vai deixar de existir, então o trono do Senhor, o reino de Deus, não vai ser duradouro. Vai existir um prazo de existência. Olha só, ainda no livro de Salmo, capítulo, em nome do Senhor, acompanha na tua Bíblia aí, olha, 72, bem perto aí, Salmo 72, no versículo 5, diz o texto: ele permanecerá. O Salmo 72, é bom lembrar, que fala do reinado do Rei Justo e o seu reinado, do reinado de Jesus Cristo. É um salmo feito por Salomão, e trata do reino messiânico, Jesus vindo em seu reino, estabelecendo o seu reino. Ele diz no versículo 5, ele permanecerá enquanto existir o sol. Olha só, o que se ensina aí? Que o sol vai cair, o sol irá destruir o planeta Terra, né? O sol deixará de existir, deixará de dar a sua luz. Mas pastor, está escrito na Bíblia isso. Nós temos que entender o que é que o texto ali está mostrando. Está dizendo acerca do sol deixar de dar brilho, em nome de Jesus, porque isso aqui entraria em grande contrariedade e ia desfazer da veracidade das Escrituras, e não pode. Ou o homem está mentindo, ou a palavra está mentindo. Eu prefiro ficar com a palavra. A palavra é digna de toda aceitação. O homem é que traz assuntos equivocados. Nós temos que tratar disso em nome de Jesus. Aí diz em Salmo 72, versículo 5: ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Olha só, então quer dizer que esse reino é um reino que duradouro, eterno, que não tem fim. Enquanto existir o sol, ele permanecerá existindo.
enquanto durar a lua, o reino de Deus também ele está firme e através das gerações. Então, imaginar que a raça humana um dia deixará de existir é prova clara que é uma tese humana, não tem respaldo bíblico. Como disse lá, né, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Né? Então as gerações passam, mas a terra permanece para sempre. Deixará de existir a humanidade? Jamais, porque o nome do Senhor será sempre glorificado na humanidade. Sem a humanidade, como é que o Senhor será conhecido como Deus? Como é que o Senhor será conhecido como Rei por excelência? Em nome do Senhor. Comece a meditar aí nessas questões em nome do Senhor Jesus. No versículo 17, Salmo 72, agora no verso 17, diz a palavra: subsista para sempre o seu nome, olha, para sempre, né? Sem prazo de validade, olha, para sempre, e prospere enquanto resplandecer sol. Então, enquanto o sol estiver resplandecendo nos céus, o reino do Senhor, o seu nome estará sempre o quê? Permanecido. Porque a palavra nos traz essa verdade. E nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Mais um texto, claro, mostrando que não haverá fim da raça humana na terra, como muitas religiões têm apregoado por aí, têm ensinado em nome do Senhor Jesus. Olha, além desses textos que encontramos no Velho Testamento, existem vários. Daniel capítulo 4, versículo 3 e o versículo 34. Daniel capítulo 7, no verso 14. Tem no Salmo 148, versículos do 4 ao 6. Mas eu quero trazer um dentro do Novo Testamento, entre vários que existem, aquele que está lá bem claro em Efésios capítulo 3, no verso 21. Aqui o texto está tratando acerca do mistério de Deus, né, em Jesus Cristo. No versículo 21 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, traz algo maravilhoso, uma declaração maravilhosa acerca disso que estamos tratando em nome do Senhor. Olha, diz o texto: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A Ele, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, sua plenitude, seja honra, seja glória, majestade, por todas as gerações. Então, as gerações passam e a glória do Senhor subsiste. A glória do Senhor é permanente. A glória do Senhor é exaltada. A glória do Senhor é sempre contemplada em nome do Senhor, através das gerações. Quantas pessoas já tiveram o entendimento da glória de Deus para que chegasse até a nós? E quantos ainda contemplarão, irão ter o entendimento acerca da sua glória, da sua majestade, do seu reino estabelecido para todo sempre? Então são coisas que você tem que realmente repensar, são coisas que realmente você tem que analisar. Será que eu estou vivendo debaixo de um ponto de vista humano? Ou será que as Escrituras têm sido verdadeiramente a minha base de fé e conhecimento? Então, em nome de Jesus, é importante você revisar as suas ideias acerca da escatologia, porque muita coisa boa estaremos tratando à luz da Bíblia em nome de Jesus. Isso aqui é apenas o início de grandes assuntos que estaremos abordando aqui no Escatologia Plena para a Glória de Deus. Então eu convido você para, se queira, mandar alguma pergunta acerca dos assuntos de escatologia, arrebatamento, juízo final, o reino de Deus, a vinda de Jesus Cristo. Olha, você pode enviar um e-mail com o endereço eriveltosoares@hotmail.com. Você envia ali
o teu e-mail e com prazer, tá? Com carinho, eu irei responder em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. É um prazer ter você sempre aqui, vendo a programação, e que você sempre esteja crescendo na graça e no conhecimento. Essa é a minha oração. Eu oro para que Deus te ilumine os olhos do coração e que você realmente passe a viver por aquilo que está escrito, por aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus. No próximo programa, eu hei de tratar acerca do mundo. Em Mateus capítulo 24, trata justamente acerca disso. E nós iremos abordar as questões que tratam do fim do mundo. Será que o Senhor Jesus ali, ele se referiu ao fim do planeta Terra, o fim do cosmos, de tudo aquilo que foi criado, terra, céu, mar, as plantas, os animais, a raça humana? Será que o Senhor se referiu a isso quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra? Ou será que existe um mundo específico ali que o Senhor tratou de forma definida? Então, eu chamo você a atenção, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos, no próximo programa, conhecer mais verdades da escatologia para a glória de Deus.